Amém. Vamos orar então, irmãos. Lucas capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo de 9. É uma parábola que fala sobre alguns pontos que são de grande importância para a vida cristã. Senhor, nós colocamos nossa vida perante o Senhor neste momento, colocamos, Deus, a vida de todos aqueles que ainda estarão, Deus, se dirigindo para esta manhã tão abençoada, que é começar a semana dentro da tua casa. Deus, primeiras palavras, primeiros atos, primeiros pensamentos, tudo, Deus, e dando início a uma semana que nós cremos que vai ser uma semana de vitória. Teremos o culto da família hoje, daqui a pouco, e nós te pedimos, Deus, que o Senhor esteja com tuas mãos estendidas, ouvidos inclinados para este ambiente, de forma tal que nós possamos sair daqui dizendo que o Senhor falou ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Lucas capítulo 16, vou ler a partir do verso de número 19. Essa parábola nós vamos falar sobre a parábola do rico, adentrar e saber que nós somos pó, tá? Do rico e o mendigo Lázaro, embora tem dois, a gente vai ter que explicar, porque às vezes vocês não precisam, mas porque Lázaro a pessoa confunde com Lázaro que morreu e ressuscitou, é diferente, é outro Lázaro. E aqui a Bíblia nos mostra, eu fiz até um sermão sobre esse versículo, que eu falei sobre um seminário no inferno. Se alguém quisesse matricular, se vocês quiserem matricular, aí a pessoa, esse casal, um seminário no inferno, não é, porque não deixa de ser, porque ali, quando você tem uma aula, ali dentro da conversa com Abraão e com Lázaro, com o rico. Ou seja, ali tinha uma pessoa intercedendo pela família, né? Meus irmãos estão na mesma rota, ele chama Abraão de pai Abraão, ele pede para Lázaro voltar para pregar para os irmãos deles que estão afastados da verdade. Então, tudo isso a gente mostra, né? E uma das coisas que a gente pega como chave, né, nessa parábola é isso, que você pode fazer o certo, mas fora do tempo já não dá mais. Morreu, a Bíblia fala, morreram os dois. Vamos ler o texto que é mais fácil para nós. Lucas 16, verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele rico. E desejava ele alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as suas úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e ele foi sepultado. No inferno, estando ele em tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro volte e molhe o dedo em água e pingue na minha boca, porque o lugar que eu estou está realmente seco, porque eu estou atormentado nessas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele é consolado, mas tu em tormento. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro
que mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunha, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés, eles têm os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se porém alguém dentre os mortos for ter com eles, com certeza arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que o ressuscite alguém dentre os mortos. Então, essa parábola é uma parábola abrangente. Ele fala no seminário, no inferno, porque a sala de aula não foi no seio de Abraão, foi lá no inferno. E tudo aquilo que a gente precisa preocupar em vida, o rico se preocupou lá. Quando ele olhou, até pai Abraão, ele reconheceu o pai Abraão. Pai Abraão, né, pede lá, e continuou com a mesma índole, né? Porque olhava Lázaro como mendigo, Lázaro ficava na porta da casa dele todo dia, aguardando as migalhas do cachorro. Os cachorros vinham e lambeu as feridas de Lázaro, pelo menos os cachorros tentavam fazer alguma coisa boa, né? Ajudar a limpar as feridas de Lázaro, enquanto que o rico se esbanjava, vestia-se bem, tudo mais, ou seja, tudo aquilo. E aqui é um choque que está sendo tratado. Nós vamos abordar de uma maneira bem sutil, porque é uma aula só, mas é um choque porque na cultura judaica a pessoa rica é a pessoa abençoada. Uma pessoa tem até agora os códigos aí, bíblicos, que até o Silvio Santos também, por ser judeu, ele era doutrinado nisso, que tem alguma coisa dentro da Bíblia Sagrada no hebraico que é uma linha, uma bússola para você adquirir prosperidade. Então, se tem alguém próspero, essa pessoa tem o favor de Deus. Agora, se tem alguém que é mendigo, que fica mendigando, né? Porque a Bíblia fala: já fui moço, sou velho, nunca vi um mendigo, um justo mendigar o pão. Pobre é uma coisa, mendigo é outra. Tá? Aqui o negócio desceu a zero, né? Foi abaixo da pobreza, ou seja, chegou a ser considerado mendigo. E a Bíblia fala que ele ficava ali na porta. Então, quem estava ali? Aquele quadro para o judeu era um homem amaldiçoado e um homem abençoado. E que, na expectativa judaica, o rico ia para o céu. E na expectativa judaica, o Lázaro, ele estava naquela condição, porque o próprio salmista, nós falamos aqui agora, que eu já fui moço, sou velho, hoje eu nunca vi um justo mendigar o pão. Então, se olhar, é que nem que você olha para Jó e fala: poxa, esse cara tem um currículo, foi Deus que apresentou o currículo dele, ou seja, nada de mal acontece com esse homem, né? Mas o Jó, ele tinha um temor no coração quando ele falava: aquilo que eu temia me aconteceu. Ou seja, sou reto, desvio da aparência do mal, foi Deus que falou isso, mas mesmo assim o dia mau era algo que ele vigiava, porque não depende somente de mim, porque você tem a sua fé na sua casa, na sua família, mas o que estava em jogo ali era o que? É os filhos de Jó, porque a Bíblia fala que toda a festa que eles faziam, Jó no dia seguinte já fazia sacrifício. Quem sabe meus filhos pecaram, e tinha essa preocupação, ou seja, Jó era aquele que era o próprio diabo disse. Ele era cercado por uma sebe protetora. Ou seja, Deus guardava ali. Foi quem disse isso? O diabo, e ele reconheceu que tinha. Ou seja, isso nós aprendemos também, né? Uma verdade, embora ele é o pai da mentira, não é uma verdade que foi uma prática na vida de Satanás. Eu tentei chegar, mas tinha uma sebe protetora. E ele disse, a origem da sebe: tu cercaste Jó com essa sebe. Então foi isso, o Senhor guarda. Então essa sebe está em nós. Como é que o diabo toca? Com a permissão de Deus, quando for necessário, se for necessário. Então ele realmente ali é um exemplo que até hoje nós falamos de Jó. Por quê? Porque nós vimos um homem que passou por um momento de prensa e não negociou sua fé.
Um homem que não tinha tido experiência com Deus, porque ele deixou escrito: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Ou seja, eu não tive experiência e me apaixonei por ti. Mas agora, na hora da luta, na hora da dor, por isso que a gente não pode ficar reclamando muito da luta, porque a gente não sabe qual que é a fonte da luta, qual que é a direção da luta e qual que é o objetivo. E a Bíblia fala que Jó disse: mas agora meus olhos conseguem te ver. Deus, falando acerca de Deus, mas agora meus olhos conseguem te ver. Agora quando? Na hora da prensa, na hora que nenhum de nós queremos. Perder 10 filhos, perder tudo que tinha, perder o nome, perder saúde, perder até mesmo ver a mulher se decompondo, né, no que diz respeito à depressão, uma mãe perder 10 filhos, e aquele homem que era alvo de um currículo que Deus dá presente, de uma hora para outra a gente vê Satanás falando que ele persistia tentando, mas Deus, ele não tinha acesso porque Deus não permitia. Então aqui eu tenho um rico também que usufruindo da festa, de festa, toda semana festa, um mendigo que foi colocado na porta, ou seja, aquele cara podia usar a riqueza para ajudar o mendigo, para dar um lugarzinho, uma condição melhor para o mendigo e tudo mais, mas não, ele nem ligou para o mendigo. A Bíblia diz apenas isso, que no dia que morreu o rico, morreu Lázaro também, simultaneamente, os dois morreram juntos. E a Bíblia é parábola, né? E a Bíblia diz que quando eles morrem, os anjos vêm e vai até quem? Lázaro. E pega Lázaro e conduz Lázaro para a travessia. Porque essa travessia ela é meio delicada. Você está só aqui no material, você está vendo tudo. Mas quando chegar a hora do desligamento, que o corpo volte ao pó e o espírito vai a Deus, essa saída, eu creio que tem anjos que acompanham todo aquele que parte daqui em direção da vontade de Deus. Tá? Porque é uma transição do natural para o sobrenatural, é um pouco delicado. Então a gente vê que o rico foi levado, diz a Bíblia. O rico, não, desculpa, sai rico, seu lugar nem não. O Lázaro foi levado para o céu, mas o rico, a Bíblia só diz o seguinte: ele foi sepultado, mais nada, não tem nenhum acréscimo. Então porque não tem fé, morreu, acabou, não, porque a Bíblia aí abre a cortina e mostra o segundo ato. E quando abre a cortina e mostra o segundo ato, mostra o quê? O rico na região de tormento, no Sheol, ou no Hades, né? E o Lázaro lá no seio de Abraão. Mas o Lázaro estava dormindo, mas Abraão estava acordado. Houve conversa. Então lá não é dormir, o descanso não está ligado a dormir. Os adventistas creem nisso, que quando a pessoa morre, todos que morrem vão para um sono até o dia do desfecho. Né? Mas é muita... da terra fica até um pouquinho irado, né? Saber que Hitler está descansando no spa até o dia da volta do Senhor, o dia do julgamento. Não, cada um como aconteceu com o rico, já cai na brasa, já cai no sofrimento. Eles também diferenciam do inferno, assim, do inferno para o céu, então. E quem o salvo vai para o inferno. Ele não teve essa forma, ele acha que Deus não enviou o seu inferno de glórias. Eu tenho 20 pais diferentes, sabe? E aí eu tenho um primo que ele é ancião lá, e ele fala assim que hoje em dia eu não ponho para botar o inferno, porque a pessoa que é salvo, eles são salvos. Se não for salvo, eles vão morrer igual uma galinha, tá? É um céu esquisito, porque nos adventistas já profetizaram 3 datas da volta do Senhor, não vê nenhuma. E teve uma divisão deles, né, no adiante, que deu origem aos testemunhos de Jeová, que tem uma Bíblia que, se você não toma cuidado, por isso que é aquela questão da hermenêutica, a gente fala sobre isso, né? Tem versículos da Bíblia que colocam todo o credo doutrinário. Um deles é o primeiro versículo do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, Jesus. Ou seja, Jesus, no princípio Jesus era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ou seja, Deus
é o nome do Senhor. Tá? E lá na tradução Novo Mundo, eles colocam: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus menor. Não é o Deus. Uma mudança nesse dia. Como eles estão mudando aí o negócio dos gays agora, né? Então eles mudam para defender a doutrina deles. É uma grande quantidade de pessoas que acredita nessa linha, mas nós temos que tomar o cuidado, porque a orientação de João é essa: olha, se alguém vier ter com vocês pregando outro evangelho que não seja esse, não recebais em casa, nem cumprimente. Olha onde que o negócio é sério, nem cumprimente. Então eu tenho que conhecer o que a Bíblia diz a respeito, principalmente sobre a condição humana, que é o pecado, afastado, tá, nesse sentido, a realidade espiritual eterna do bem e do mal, tá, que foi aberta uma porta, que tem uma dívida que tem que ser paga e que foi paga, e quem paga é o Senhor Jesus. Pode falar, pior. Aqui, é tão fácil que Jesus diz assim: que não pode uma fonte que jorra mel, jorrar fé. Aí Jesus disse isso: se nós todos vemos uma fonte que é Adão, é impossível nós, dessa fonte, nascermos predestinados para o céu e outros predestinados para o inferno, porque todos vieram da mesma fonte. Mas é a questão de embrutecimento ou enrijecimento do raciocínio, porque a gente não entende. Ninguém que pode definir Deus, ninguém conhece a questão da dimensão, da grandeza do Senhor. Tá? Nós somos criaturas, então alguém nos trabalhou lá no centro de produção, criou o homem do barco, tudo bem. Então como é que eu vou querer entender o que é eternidade? Se eu, quando eu olho as fotos do Hubble, eu fico assustado com a quantidade de galáxias que tem. Antigamente não, só as estrelinhas aqui, Cabral, né? Agora você está vendo coisas e fala assim: meu Deus, o que é isso que tem? Então nós não temos essa condição de ter um conhecimento pleno. Por isso que Deus não se revela desse jeito, que é de compreensão total. Define Deus. Não tem como definir é limitar. Tá? Então, quando Deus se apresenta para Moisés, ele vira para Moisés e fala: vai lá e fala com o faraó que o eu sou. Tá? Te mandou aqui para dar as orientações cabíveis, no caso. Então a nossa mente é finita, é limitada. Nós trabalhamos em cima das revelações que Deus dá, pitadas de revelação, mostrando o início de tudo, mostrando o fechamento de tudo, o plano de salvação e tudo mais. Quer ir para o céu, cego está aqui. Tá? Então, isso para nós é importante. Em questão de predestinação, essas coisas, é porque a gente entra em choque com a onisciência. Ou seja, quando Deus criou, antes de criar o planeta, o sistema planetário, né? No João 1, que eu falei, João 1, no primeiro verbo, mas no verso 2 está falando lá também: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, se referindo ao verbo, a Jesus Cristo. Então, todas as coisas. Então, antes de criação, que a Bíblia fala em Gênesis, o Espírito pairava sobre a face das águas, ou seja, é como se fosse uma águia chocando o ovo, trazendo a existência. Então, tudo isso ainda estava idealizado no coração do Pai. Ou seja, vamos fazer o homem à nossa imagem. Antes da criação de Adão e Eva, a Bíblia nos apresenta em Apocalipse Jesus dizendo, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, antes de Adão ser criado, Jesus foi criado. Ou seja, porque já sabia que ia cair. Não tem nada na vida, no universo, que vai pegar Deus de surpresa. Deus criou Adão sabendo que Adão ia virar as costas para ele. E o amor de Deus é tão constrangedor nesse caso, que Paulo fala sobre isso, e ele mantém a criação. Ou seja, ele vai virar as costas, mas mesmo assim eu vou criá-lo,
tem um plano paralelo no sentido de salvação, que vai, tá, que está oculto dentro das páginas de Gênesis, até no Velho Testamento, mas revelado pela profecia. Então, quando você vê isso aí, ou seja, Adão caiu toda a raça, todos, a Bíblia fala que não há um justo sequer, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Então, está condenado mesmo. Alguma coisa tem que ser feita, mas lá em Gênesis já foi feito. Jesus se apresenta para se fazer carne, e aqui em carne ele pagar a dívida. Então, quando Deus olha antes da criação de Adão, ele vê a criação de Adão, Adão caindo, mas ele também vê o tempo futuro, o filho dele vindo em carne, e ele está falando agora para a multidão de veste branca no Apocalipse. Olha, essa multidão foi aquela que aceitou a oferta de retorno. Não é que foi separada por Deus, você é salvo, você não tem cara de salvo, então assim também não. Então só o Filipinho, ele vai para o céu, assim também não. E daí a gente quer dar uma forcinha dele para tentar, aí fica tentando ajudar um pouquinho, vamos criar um purgatório para dar um alívio. Então não é isso, quando Deus está falando, tem uma multidão, lá naquela multidão de veste branca, você está lá. Quem entregou a vida a Jesus está lá. Os predestinados, sim, em Cristo Jesus, ou seja, caiu todos, mas foi aberta uma porta. Quem quis voltar para a comunhão são aqueles de veste branca. Então, quando uma pessoa dessa vai nascer daqui a 10 anos, exemplo, vai nascer daqui a 10 anos, vai nascer uma pessoa, no último até Deus já sabe se não foi o salmista Davi que diz, maravilhosas são as tuas obras, tu sabes muito bem, tu me teceste no interior da minha mãe, quando nenhum osso havia, nenhum órgão havia, era um plasma, era um líquido, é o Gênesis, o Espírito parava sobre o plasma, ou seja, Deus estava acompanhando o microgênesis, cada gravidez é um microgênesis, Deus está vendo ali, está acompanhando a pessoa, mas quando ela está ali formada, eu não gosto de colocar isso não, é porque eu estou colocando o início da criação, né, ali no útero, o feto, né? Então Deus ali está vendo, o salmista fala, não tinha nada ali dentro, só um líquido. Nem mamãe sabia que estava grávida, nem papai sabia que ia ser pai, mas o salmista fala, todos os dias da minha vida já estão perante o Senhor. Maus, bons, razoáveis. Não é que tudo que está ali no livro foi Deus que escreveu, não. Entendeu? Não é. Mas Deus aproveita nesse período, porque Ele já está te vendo que lá na frente você vai ter um encontro com o Senhor Jesus. Então você vê gente levando 6 tiros e não morre. Gente pegando uma gripe, morre. Ou seja, aqueles que vão ter um contato com o Senhor, que Deus lhe deu, há uma proteção sobre essas pessoas. Nem aborto acontece. Porque Deus está vendo lá, você está vendo aqui agora. Você vê a pessoa hoje cheia de pecado, Deus está vendo a pessoa lavada pelo sangue de Jesus. Mas isso vai demorar uns 10, 15 anos, quem sabe 1 ano só seria o suficiente. Né? Na nossa linha da apostila aí, vamos lá então. A parábola do rico e do Lázaro ensina que as posses terrenas não determinam o destino eterno e que o egoísmo fecha a porta do céu. A vida após morte é definitiva e a salvação depende de essa palavra-chave de Filipe, que é o responsável pelo seminário da igreja, é a palavra-chave que nem no seminário tem mais. Estou falando em todos. E que está fugindo do púlpito da igreja. Não se fala mais de arrependimento. A gente apenas dá citações. Arrepender nesse ponto, mas não se. A pregação de você mais arrependimento e mais arrependimento. É esse ponto, porque quando a gente vê o perigo de uma vida fora de Cristo, às vezes a gente não tem essa, porque ele está tão aqui no agora, a nossa alma transpira isso aqui, tá? Então a gente não está preocupado com. A gente pensa que não vai acontecer com a gente agora, no último dia eu faço isso, faço aquilo. Então, quando a gente observa a vida do ser humano, ele está mais centrado aqui, então ele não cogita.
tem essa preocupação só na hora da dor, na hora de um diagnóstico, de um resultado de enfermidade. Quando você bateu o carro lá, ali o mundo abre todo, a vida passa num dia, você vê tudo aquilo, aí você começa a pensar, ali você começa naqueles estágios da morte, da tanatologia, né? Ou seja, a primeira reação perante o perigo, perante a morte, ele pega o diagnóstico, você começa a levar na brincadeira, Deus é da graça, eu vou tirar de letra isso, aí você faz o segundo exame, continua a doença lá, e você fala, meu Deus, negócio, aí começa a ter aquele período de barganha, pai, tudo bem, a pereba chegou, tipo um encontro, né, pessoal aqui. Até chuvar, o arrependimento ou é o próximo passo depois do arrependimento? O arrependimento é um estado, é um ato, né? Um ato onde você tem o ladrão na cruz, ele teve esse ato, o outro não manteve. O outro foi, é tipo Judas. A gente pega Judas e Pedro. Judas, ele se pune. Então o remorso te pune. Você até sai da igreja, chuta tudo. O arrependimento é o que aconteceu com Pedro. Ele chorou amargamente, mas ficou aonde Jesus mandou. Você pode estar na igreja triste, acabrunhado, se sentindo deslocado, solitário, mas você tem a convicção de que Deus está comigo, mas tem algo, por isso que Paulo fala, não entristeça o Espírito Santo. E o que entristece o Espírito Santo? O pecado. Quando Jesus está na cruz pregado, ele olha para o Pai, ele fala, além de ver as orações, o que é oração, né? É conversa, ele está na cruz e conversa com Deus, conversa com o Pai. Ele vira para Deus e fala de uma hora para outra, por que o Senhor me abandonou? Ele sentiu o que nós somos, o que nós sentimos. Todos nós somos separados de Deus, então Jesus sentiu isso na pele. O santo, a fonte de perfeição, de uma hora para outra, ele não pecou, mas ele recebeu a bagagem da humanidade. Todos os pecados vieram sobre ele, e neste momento houve o rompimento. E ele fala, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Então até isso Jesus, ele recebeu sobre si. Agora nós, à medida que você tem consciência desse distanciamento, dessa morte, pecado, a mensagem de João Batista, ou seja, é chamar você para a rota de novo. Conversão é aquela placa de trânsito, né, que você tem que voltar o sentido, ou seja, você está indo para cá, você não, errei a rota, você voltar para a rota original. E essa rota nem sempre é fácil, porque ela vai requerer de nós algumas atitudes. Ontem eu estava com o pastor, ele estava evangelizando a nós, e o pastor falou para você dá seu jeito, porque senão você se afrontar, Deus te mata. Aí eu falei, pastor, o último que Deus matou foi Jesus, ele não mata mais ninguém. E o Carlos esquentou. Porque a gente quer colocar digital na salvação, né? A gente quer colocar... Deus te mata, se você não fica vivendo na rebeldia. Eu falei, pastor, o último que Deus matou foi Jesus. Eu creio que, biblicamente, João 3,18 diz, olha, todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que não crê já está morto, já está condenado. O que Paulo fala? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, com bondade, dando esmola para pobre, mas sem Jesus isso é ofensivo. Isso é ofensivo ao Senhor. Então, a proclamação é justamente essa, trazer a pessoa para o arrependimento, entendeu? Se você fala que em João 14, estão conhecidos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você para ter vida tem que ter Jesus, então quem não tem Jesus tem o quê? A morte. Nós estávamos mortos, qualquer incrédulo, qualquer pessoa que não teve uma experiência de salvação, se morrer é que nem um rico. Aqui está o seminário do inferno. O rico acordou lá. Ele falou, pai Abraão, manda Lázaro voltar lá embaixo. Ele viu, ele acreditou no pai Abraão, o pai Abraão mostrou até o poder da Bíblia. Para ele, não precisa voltar ninguém não. Eles têm a lei e o profeta. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam a Bíblia Sagrada. Mas aí
aquele esforço humano, tipo espiritismo, né? Não, mas se voltar alguém, se aparecer alguém lá que já morreu e anunciar, Abraão diz, nem assim eles vão se arrepender. Nós temos a Bíblia, o manual do crente é esse aqui. Por isso que a Bíblia fala, se acrescentar ou tirar, está amaldiçoado. Então, às vezes, o inimigo cria esse campo de reflexão, porque a gente gosta de mexer com coisa profunda, pensando que profundidade é isso, é mergulhar nos ensinos, né? Que Paulo fala, Pedro fala, histórias, que até fala aqui das antigas, das mulheres antigas, aquelas coisas de conhecimento profundo. É tão profundo que você não chega a lugar nenhum. Você só fica pesquisando, mergulhando. E a Bíblia fala que a salvação é tão simples que a samaritana entendeu. E a samaritana não era alfabetizada, ela era educada oralmente. Nossos pais nos ensinam que é no monte que nós devemos orar. Mas os judeus falam que em Jerusalém, a conversa dela com Jesus, quando Jesus falou, você vai ser salva, pode ter uma saída, ela falou, eu sei que o Messias virá, até o Messias ela acreditava, ela tinha as informações todas. Mas não é isso. Jesus falou com Nicodemos, você não nascer de novo, não é conhecer, decodificar a Bíblia, não. Explicar todos os preceitos, doutrina da salvação, entendeu? A questão da justificação, da eleição. Não é isso, não. Tem gente que conhece tudo isso e vai para o inferno. Jesus falou com Nicodemos, se você não nascer de novo, não tirar isso e pôr aqui, você vai morrer, filho. Você não vai ver o seu reino de Deus. Então, mais vale o que uma mulher que não alfabetizada, que consegue voltar na cidade onde ela é desprezada, ir na cidade, depois que teve um contato com Jesus, e trazer a cidade de Jesus, nós com todos os nossos argumentos. Estamos prontos para discutir teologia. Aí junta a turma toda e parece que dá a bola sobe um pouquinho, né? Não, a Sônia entende do negócio, né? O que tem de entender? A gente está complicando. O que Jesus fala dos fariseus, que eram conhecedores da palavra? Vocês ficam na porta do templo, vocês ali não entram e não deixam ninguém entrar. Então, a minha teologia não pode impedir a pessoa de ter uma transformação. Jesus disse justamente, ide por todo mundo, e ele coloca o outro ide. Esse ide aí. Qual que é o outro ide? Ele fala, ide aprender. Misericórdia quero. Sabe? Ou seja, onde quiser aprender, qual seminário vai te ensinar misericórdia? A vida. Esse fariseu é complicado. Não, fariseu. Mas eu dou graças a Deus porque eles mantinham o temor. Se a Torá está aí até hoje, é por causa dos essênios, é por causa dos escribas, é por causa dos fariseus. Havia briga entre fariseu e saduceu. Saduceu não acreditava nem em anjo. Saduceu não acreditava nem em ressurreição. Quando contaram aquela historinha, a mulher está no nosso meio, ela teve 6 maridos, né? Foi casando com os irmãos de acordo com a lei para gerar descendência, e morreu no final a mulher. De quem que ela vai ser na ressurreição? Jesus falou, vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras. Porque no céu nós seremos como os anjos. O que quer dizer isso? São seres vivos, seres que têm dotados de uma constituição que vence o tempo, mas que não se dão em casamento. Então, lá no céu, eu vou conhecer o Felipinho? Vou conhecer o Felipinho. Mas não dá para bater papo com o Felipe, não, porque eu creio que ele vai estar correndo para conversar com Jesus, com Moisés, conhecer aquela turma do... Não, Felipe, depois nós temos que... Vou querer conversar com você. Não, na eternidade é muito longo, hein? Vai conversar muito. A imensidão das galáxias, a gente vai reinar com Cristo, tem muita coisa. Por que Deus colocou Adão para cuidar de um jardim, gente? Agora, com corpo material. Agora nós vamos receber o corpo glorificado. Corpo glorificado que Jesus, que não está limitado à parede. A Bíblia fala que os discípulos estavam reunidos, ele apareceu dentro da sala. Este corpo que nós teremos
Por que eles colocam asa em anjo? Porque são seres, não está ali, a velocidade de locomoção é diferente de toda essa limitada. Então, a coisa mais rápida que você conhece naquela época era o voo de uma águia, um pardal, uma pomba voando, voou rápido aquele negócio ali. Então, anjo, por ser mensageiros, tem asa. Isso não quer dizer que anjo vai ter asa, porque os anjos que apareceram para Abraão não tinham asa. Não tem asa. Então, ali é uma maneira que tem para mostrar que são seres ligeiros nesse ponto. Vamos dar mais uma sequência aqui. Segunda, a Bíblia em Atos, capítulo 10, verso 34, sobre a santíssima pessoa do nosso Deus, afirma: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Então, isso aqui com relação à parábola que tanto o judeu acreditava que rico é abençoado e pobre é amaldiçoado, pobre não, mendigo é amaldiçoado. Aqui Pedro, ao declarar isso, fala que Deus não faz acepção de pessoa. Jesus falou com o próprio Judas: vocês vão ter pobre a vida toda. Faça, continua ajudando os pobres. Isso aí mas não é, você não vai avaliar proximidade de Deus com o nível de financeiro, não. Aí eu posso crescer, posso conquistar, posso ter uma empresa, e é bom, Deus quer que você tenha uma empresa. Claro, quantas famílias vão ser sustentadas através do sucesso da sua empresa? Essa é a visão que a gente tem que ter. Deus me dá graça. Ou seja, no meu caso, se o Senhor transborda, não é isso que Davi fala? O Senhor me dê uma bênção que possa transbordar, para que eu possa ter pessoas que vão beber daquilo que eu estou recebendo do Senhor. Por isso que Pedro fala: Deus não faz acepção de pessoas, tá? Abaixo eu coloquei: ao contar essa parábola, Jesus coloca no céu, de acordo com a tradição judaica. Ao contar essa parábola, Jesus coloca no céu, segundo a tradição judaica, um amaldiçoado, Lázaro, e coloca no inferno o abençoado, que é o rico. Inverteu. Por isso que os judeus queriam pegar Pedro para julgar Jesus. Sabe o que é isso? Ele está doido, cara? Não, querer que riqueza, isso, aquela coisa toda, nós estamos, porque a Bíblia não fala de riqueza, a Bíblia fala do amor à riqueza. Imagina o dinheiro, quantidade de dinheiro na sua mão, que você faria com ela? O que você faria? O que nós faríamos? Um povo tão simples como o nosso. É simples. Olha quem é rico na nossa igreja. Não tem rico, irmão. Construímos esse prédio, compramos esse prédio. Como é que vem esse dinheiro? Entendeu? Então você vê que o dinheiro na mão de um crente pode acontecer. Lá embaixo pode ser uma obra social futuramente. Só tem que ter pessoas que tenham isso no sangue, entendeu? Porque abrir uma escola, 8 anos de escola ali, foi a maior tristeza que eu tenho é o fechamento da escola. Então, para fazer, nós temos. Eu creio que está reservado até hoje isso aí, porque Deus sabe o que vai fazer. Como Ele reservou, um dia eu vou contar direito a história desse terreno aqui, e desde quando ele foi ofertado, sem eu saber qual terreno era, lá no seminário, quando eu comecei a estudar. O cara da Nazareno, é uma coisa que você fica assim: meu Deus, não tem conta, tem jeito de não ter Deus nisso não. Agora, vejamos agora algumas preciosas lições contidas nessa parábola. Primeiro, o perigo da indiferença, você está na vida e se tornar indiferente à dor dos outros. Você está na igreja, tem gente, você está querendo ser usado missionariamente, e tem gente do seu lado ali que está rindo, está dando glória a Deus, e o coração está explodindo de dor, de tristeza, mas está firme. E às vezes a gente não vê isso. Entendeu? É uma pessoa que está precisando na igreja de um abraço, somente um abraço. Tá? Só um abraço, vem cá, queridão, dá um abraço aqui, e se sentir presente no corpo, entendeu? Útil no corpo. É que nem o dedinho, mindinho, fala: eu não valho nada, eu sou apenas um dedinho. Dá uma martelada no dedinho e vê aonde que vai, quem é que vai chorar. É o seu olho. E aí, para melhorar o dedinho, para não ter inflamação, o dedinho leva pancada, o olho começa a chorar. Quem leva a injeção? O bumbum fala: não, é eu! Mas não eu! Às vezes a dor de alguém na igreja, corpo, é isso. Deus pode curar você através dele.
Deus pode, através de um testemunho seu, alguém observar a sua vida e falar assim, poxa, eu estava pensando em chutar o balde, mas a perseverança dele... São situações bonitas que acontecem. Por isso que Paulo fala, nós somos do corpo. Eu não posso me sentir melhor que Felipe porque eu sou dedinho. Entendeu? Não posso olhar desse jeito. Somos todos, nós somos o corpo de Cristo. Então, o perigo da indiferença. Eu não posso me tornar indiferente. Porque a indiferença para mim é diabólica, é maldosa demais. É quando você se conversa com você, eu converso contigo, relaciono contigo, mas na indiferença, para mim, tanto vale você estar bem ou estar mal. Eu estou apenas usando a tua realidade. Mas eu não estou nem aí. Se vier conversar comigo, conversa. Se não vier não conversar, eu não converso. Então, tem pessoas indiferentes desse jeito é que mata, até no casamento. Quando tem um marido e a esposa, e eles entram numa rota, é a pior coisa que tem. Dentro da mesma casa, uma semana, um sem olhar para a cara do outro. E ficam no mesmo ambiente, a mesma geografia, ou seja, indiferente, não existe. Pastor, quando minha sogra saiu daqui, ela teve 7 filhos, 5 divorciados, e o único da filha é vocês que estão aqui na igreja. Nenhum dos que estão na igreja, estou observando. É bom que ela possa ser, pode ser uma profeta e falar, olha, não sei se vocês já observaram, aqueles que estão no caminho do Senhor estão protegidos. Vocês estão... Minha sogra falou isso. 7 filhos, 5 divorciados, e os que estão vivos na família, tão bonitos, pastores como vocês, que eu estava aproveitando que você está mencionando aí, na semana passada, o Felipe fez a escola dominical para nós, e nós estávamos falando sobre a escuta. Foi Felipe. A gente está vendo nas pessoas ouvir, porque às vezes, através de uma escuta, você pode salvar uma vida. Tranquilo. Deus, é só você chegar no espelho, você vê, Deus te deu 2 orelhas e uma boca. Escute 2, fale uma. Atmanide. Na área emocional também da pessoa. Hein? A conversa que a pessoa, uma pessoa passando por uma situação, a gente tem que escutar a pessoa poder desabafar. Dependendo do grau da situação, você já trabalha com a área emocional dela também. Tanto fisicamente quanto espiritualmente. Não, a gente trabalha. Então, nesse caso, ele ajuda bastante. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Quando você conversa com alguém, tem pessoas que estão procurando apenas serem ouvidas. Nós estamos tão ocupados na vida que a gente não quer escutar ninguém. Quando você para escutar, no gabinete, quando a gente conversa lá, às vezes a gente fica 1 hora conversando. Conversando não, mas não é conversa, porque às vezes a gente dá o bom dia, o boa tarde, né, aquela coisa toda. A pessoa senta, fala, 1 hora. Aí depois de 1 hora, você faz uma oração, a pessoa obrigava a ter conversado comigo. Não conversei, eu apenas ouvi. Então, essa lei. Eu falei com ele que a necessidade era tanta na comunidade, na nossa no bairro, e a igreja criou uma pastoral da escuta. Porque a igreja ficava assim, e ficava dentro da igreja e as pessoas ficavam na terapia mesmo, para poder ouvir as pessoas, para poder escutar. Entendeu? Aí eu falei, é muito importante isso, que as pessoas só de ouvir, até mesmo os aplicativos hoje, do HB9, do Raul, você entra dentro do carro. Aí uma vez você está, começa a te falar, conversando com você está ouvindo, escutando. E aí talvez a gente possa evangelizar. Agora, isso é uma coisa um arrependimento, é uma coisa tão séria, que às vezes a gente via isso como um impacto inicial para poder conversar com a pessoa arrepender dos pecados.
Aí, a gente Iniciado. tem que parar de definir, com base no Aurélio, né? E olhar o que é arrependimento. O arrependimento você empurra para o lado do seu campo de justificativa, os seus argumentos, abre mão e fala, peguei. O filho próprio, vou me levantar e vou voltar, errei a rota. Não existe perdão se não tiver essa conscientização. Aquele ladrão na cruz foi para o céu porque ele teve uma virada ali na cruz. Ele estava xingando também, mas de uma hora para outra ele falou assim, poxa, é o último dia da minha vida. E esse jovem que está morrendo aqui, se o que ele falou é uma verdade plena, vale a pena chutar tudo, arriscar, apostar todas as fichas em cima disso? Otmani diz, o homem se revela pela boca. Então, você quer conhecer alguém, deixa ele falar. Fala nada, deixa ele falar. Não tenta mostrar que você sabe mais que ninguém. Deixa ele falar. Se tiver, tem gente que você conversa, tem vários conhecimentos filosóficos, mas quando você conversa com a pessoa, ela, na conversa toda que você tem, ela não fala uma vez o nome de Jesus. Aí você já vê que tem alguma coisa errada. Ele não está ali dentro. Está um ensino, está a doutrina. Tá? Isso é importante. Quantas horas, Felipe? Por que você não está fazendo isso? Você sempre faz? Ia falar agora. Então, olha, não terminou não. Nós vamos terminar essa parábola domingo que vem. Tá? Vamos fazer assim também. Não estou com pressa para fazer as parábolas todas, não. O negócio é delicado. Porque... e outra coisa, Felipe. Felipe, se você observou ali no texto, o cara se preocupou com célula no inverno. Eu tenho 5 irmãos lá, vão vir tudo para cá onde eu estou, não quero, se meu só expectativa, sentado no inferno, nas brasas, isso aqui estou colocando figura, né? E toda chovendo, aquelas almas chegando, e você naquela expectativa medonha de ver, qualquer momento chega um gritando, papai! Pastor, eu vou buscar o povo. Amém, querido. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém.